Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é de modelagem e de costura, será uma blusinha com amarração na frente. Foi pedido de uma inscrita aí, um pedido recente, mas coincidiu de eu já estar querendo realmente fazer um modelinho com essa amarração na frente. Então, eu já aproveitei, atendi aí o pedido da inscrita e fiz esse vídeo para vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. E agora vem comigo, vamos aprender o passo a passo dessa peça. Bem, pessoal, e vamos aqui a mais uma modelagem. Para fazer a modelagem dessa blusa, nós vamos precisar de uma base de blusa completa. Costa, vamos precisar de uma frente que não tenha a pence de busto. E vamos precisar também da base da manga. Essa blusa ela tem uma manguinha godê e para fazer esse molde da manga godê, vamos precisar dessa base de manga reta. Aqui eu já adiantei um pouco, já fiz aqui a cópia da parte frente. Eu vou iniciar aqui justamente com a modelagem da frente da blusa. E eu fiz a cópia até a altura de cintura, porque essa blusa ela não tem o comprimento total aqui da minha base, então não havia necessidade de copiar a base inteira. Eu vou acrescentar aqui, eu vou descer da linha da cintura 7 centímetros, porque eu não quero essa blusa muito curta. Se você gostar dela mais curta, pode fazer aqui na linha de cintura mesmo. Então, eu fiz a marcação aqui, acrescentando esses 7 centímetros. E utilizando o meu esquadro, eu vou refazer essa linha da barra. Posiciono aqui certinho no centro-frente. Ao usar o esquadro, é muito importante ficar atenta aqui, ó, a esse detalhe, né, para posicionar e fazer uma linha correta. Fiz essa linha final aqui da blusa, vou fazer a marcação aqui da pence de cintura, que eu havia esquecido. Na verdade, eu preciso aqui não da pence inteira, né? Eu preciso da marcação apenas para traçar uma linha, onde eu vou abrir para ficar um pouco mais larga aqui essa blusa. Agora, o próximo passo vai ser fazer já essa marcação aqui. Então, eu posiciono o esquadro certinho com a medida aqui do meio da pence. Ó, é justamente essa linha, ela vai me servir para eu cortar depois, porque eu vou fazer uma pence camuflada aqui para o decote, e aqui embaixo vai abrir um pouco mais para ficar mais larga a frente dessa blusa, porque o nó, quando a gente faz o nozinho ou o laço, ele puxa um pouco essa parte de frente, então é necessário ter um pouco mais de folga que as costas. Próximo passo agora vai ser a marcação aqui do decote. O decote você deve tirar a medida. Aqui no caso eu já tirei a medida, ó. Vamos supor que aqui esteja o pescoço. Você vai medir do pescoço para baixo, do finalzinho do pescoço para baixo, vai colocar a medida que você desejar. No meu caso aqui foram 14 centímetros, então eu já faço aqui essa marcação dos 14. Vou reabrir aqui esse decote em 4 centímetros, a partir da linha do decote para dentro. Então, eu marquei aqui os 4 centímetros e usando a minha régua de curva, eu vou posicionar e vou fazer a linha do decote. Ela vai ficar assim com um pouquinho de curva, fica mais bonito do que uma linha completamente reta. Fiz aqui a linha do decote, vou marcar agora o transpassezinho do botão. Essa blusa ela vai ter botões aqui na frente, eu vou marcar só 1,5 centímetros, porque eu vou colocar uns botões pequenos, então não há necessidade de um transpasse muito grande. Fiz aqui as 3 marcaçõezinhas com a distância de 1,5 centímetros partindo do centro-frente. E agora eu vou refazer aqui a linha, que vai passar a ser o meio-frente. Vou complementar aqui a pontinha da linha do decote. Feito isso, agora eu vou aqui para a parte do laço. Na verdade, essa aqui eu vou fazer só uma amarração, mas quem gostar com laço também fica legal. Vou prolongar aqui essa linha e vou fazer a marcação de 25 centímetros
a partir do final aqui da blusa. Se você gostar de um laço mesmo maior, você pode aumentar essa distância. No meu caso aqui vai ser só um nozinho mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, na linha de cintura, a largura de 6 centímetros, que vai ser exatamente a largura aqui inicial da pontinha que vai servir para o laço. Fiz essa marcação. Aqui na marcação dos 25 eu vou fazer uma linhazinha, ó, e vou ligar aqui os 2 pontos que eu vou marcar agora. Esse outro ponto eu vou marcar 2 centímetros acima da linha da cintura. Precisa dessa subidazinha aqui para acomodar bem o nó. Fiz essa marcação e aqui eu vou traçar uma linha desses 2 centímetros até a marcação aqui embaixo. Tô posicionando aqui a régua de curva, mas na verdade eu não vou nem utilizar, vou fazer aqui, ó, a mão livre mesmo. É meio centímetro só, como vocês podem observar, e com a régua reta mesmo, eu já completo essa linha até a marcação aqui embaixo. Fiz essa marcação, agora sim vou usar de curva para fazer aqui a pontinha. Posiciono dessa forma, faço a linha e esse finalzinho aqui, que vai ser para encaixar o laço, eu vou fazer um pouquinho curva. Completando aqui. Ficou prontinha aqui essa parte. Aqui na lateral, eu vou acrescentar agora um pouco para dar uma folga de vestibilidade, ó. 1 centímetro aqui na parte da cava. E aqui na cintura eu vou acrescentar 2,5 centímetros. Fiz essas duas marcações e agora, utilizando a régua de curva, eu vou refazer essa linha da lateral. Encaixo aqui bem certinho e vou traçar com uma leve curva. Vou só completar aqui a lateral. E agora eu vou fazer a pence camuflada aqui do decote. Essa pence, ela é bem pouquinho, é mais ou menos 1 centímetro. Ó. Então, eu posiciono a régua dessa forma, para a linha de marcação da pence e trazendo aqui para o decote. Fiz essa marcação, isso aqui vai servir para dar um ajuste nesse decote. E aqui eu vou abrir, criando uma folga. Próximo passo agora vai ser colocar a margem de costura. Estou acrescentando aqui 1 centímetro. Na lateral também. Na cava. No ombro. E aqui no decote eu vou deixar para colocar quando eu fechar essa pence, porque ela dá faz um desnível ali. Aqui eu posso continuar, já colocando a margem de 1 centímetro. No centro-frente também. Fiz essa parte da margem de costura, já vou vir aqui recortando, seguindo todas as marcações que eu acabei de fazer aqui da margem de costura. Faço aqui o corte seguindo certinho a marcação da margem. Finalizando aqui essa parte, vou recortar também aqui o centro-frente. Recortando aqui bem na margem de costura. E aqui eu vou fazer a abertura até a ponta da pence camuflada. E a pence camuflada eu vou fechar dessa forma, dobra bem certinho em uma linha e dobra até encostar na outra. Pressiono aqui um pouquinho para ficar um vinco na pence, fechando a pence. Ó, perceba que abriu um espaço. Aqui, eu vou ter que refazer essa linha do decote. Sempre que a gente fecha uma pence, tem sempre essa pontinha aqui que fica um pouquinho para fora, né, da linha. E a gente vem com a régua e refaz o traçado aqui do decote. Posicionar aqui bem certinho e já passo uma linhazinha corrigindo esse desnível. Vou colar aqui por dentro da pence e vou colocar a margem de costura agora, 1 centímetro, e agora eu já posso recortar. A parte aqui que abriu da cintura, eu vou colar um papel aqui por baixo, exatamente fechando
esse espaço aqui que abriu. Esse espaço ele é importante para dar uma certa folga aqui, para quando fizer o nozinho aqui da parte frente, ela ficar bem acomodada no corpo. Tô finalizando aqui. Ficou pronta aqui a parte frente, tirar esse excesso. Ficou pronta aqui a parte frente. Agora, aqui na parte costa, eu já comecei aumentando aqui o comprimento. A mesma coisa que eu fiz lá na parte frente, descendo aqui da linha da cintura. E vou marcar a folga de movimento aqui na cava de 1 centímetro. Mas para a cintura eu não vou acrescentar, eu vou trazer exatamente para onde está a linha da base, porque as costas ela não precisa de muita folga aqui na cintura, porque tinha uma pence de cintura e não vai ser feita, então já serve como uma folga. Aqui no decote eu vou marcar reabrindo 4 centímetros e usando a régua de curva eu posiciono e refaço esse traçado aqui, descendo um pouco esse decote. Próximo aqui do centro costa, é muito importante fazer sempre com uma régua reta, que é justamente para não formar defeito aqui no molde, não formar aqueles bicos. Feito essa parte aqui do decote, parte costa aqui tá faltando agora só a margem de costura e é exatamente o que eu vou colocar agora. Então, eu começo aqui colocando 1 centímetro dessa margem. Vou colocando aqui também na cava. Tô marcando assim, direto no papel, mas se você sentir dificuldade, você usa a fita métrica e vai medindo e passando os tracinhos de margem de costura. Já estou recortando aqui o molde. Só recortar agora em cima da margem de costura. A margem de costura ela é muito importante, ajuda muito, principalmente para quem tem dificuldade na hora do corte. Vamos agora para a modelagem da manga. Então, eu posicionei um papel aqui abaixo e vou fazer o traçado, copiando aqui a base de manga. Copiei aqui em volta do molde, agora eu vou colocar a distância, vou fazer a marcação de 3 centímetros aqui nas duas laterais. Marco em uma e também aqui na outra, 3 centímetros. E aqui, mais ou menos no centro da manga, eu vou colocar o comprimento. No caso aqui, eu vou deixar com 13 centímetros. Então, eu faço as marcações e utilizando agora a régua de curva, eu vou refazer aqui o finalzinho aqui da manga. Posicionar aqui para o outro lado. Encaixo bem e faço aqui, completando esse traçado. Feito isso, agora eu vou fazer aqui algumas marcações que vai servir para abrir e deixar com o formato godê. Começo aqui pelo centro e vou fazendo as marcações. Estou utilizando aqui essa régua pequena, ela tem 3 centímetros de largura. Então, com a régua mesmo, eu já vou fazendo aqui para um lado e depois para o outro. Aqui do outro lado, ó, sobrou um pedacinho menor, não tem problema, não vai afetar em nada aqui a modelagem. Feito isso, agora eu vou colocar a margem de costura, vou colocar a margem de 1 centímetro em volta de toda essa manga. Então, eu venho aqui colocando essa margem até colocar aqui em todas as partes. Finalizando aqui a margem de costura, agora eu vou recortar aqui em volta do molde e vou abrir também essas marcações que eu fiz com a régua. Aqui eu vou cortando certinho na margem de costura, no tracejado de margem de costura. Finalizando aqui essa parte, eu agora vou cortar fazendo aberturas nessas linhas, ó. Perceba que eu corto até quase em cima no papel, fica só uma pequena parte aqui, próximo da margem de costura. Já estou aqui finalizando. E aqui eu vou colocar com outro papel por baixo. E agora eu vou colando, fazendo aberturas aqui para dar o formato godê. Vou começar aqui pelo centro da manga.
Gosto sempre de começar pelo centro, porque facilita aqui para depois ir abrindo aqui para as laterais. Vou fixar essa primeira parte, passo cola aqui no papel e fixo esse papelzinho que está cortado. Aqui eu vou marcar a distância de 3 centímetros. E aí eu vou fazer todos esses cortezinhos, tudo com a mesma distância. Então, eu vou fazendo assim, faço a marcação aqui utilizando a régua, ó. Da parte que abriu, eu marco os 3 centímetros e vou colando a partezinha seguinte da manga. Vai ficar dessa forma, e assim eu vou fazendo com todas as partes. Assim a manga vai abrindo os espaços e vai ficar com o formato godê. Então, aqui eu faço isso com todas as partes da manga. Sempre fazendo a mesma marcação, a mesma distância, para que fique com a mesma distância em toda a extensão da manga. Estou finalizando aqui uma lateral. Agora eu vou aqui para outra, venho fazendo o mesmo processo, as mesmas marcações até finalizar. Quase finalizando aqui. Vai faltar um pedacinho de papel, então eu vou pegar aqui de uma outra parte, vou colar, fazendo aqui uma espécie de remendo e marco a mesma distância. Agora eu venho com a caneta fazendo um complemento aqui da linha de margem de costura e vou recortar a manga e perceba que ela já tá com o formatozinho para ficar godê a hora que a gente passar lá pro tecido. Vou finalizar aqui o corte sempre na margem de costura. Para finalizar, agora eu vou fazer o revel de acabamento aqui do centro-frente. Então, eu posicionei a frente da blusa com um papel aqui por baixo. Vou posicionando aqui certinho e vou desenhar aqui em volta do molde. Vou desenhar aqui do decote, a partezinha do ombro, o centro-frente e também vou contornar aqui essa parte da ponta que vai servir para fazer o nozinho na frente da blusa. Venho contornando aqui, seguindo exatamente o molde. Agora, eu vou retirar aqui essa frente. E vou subir fazendo a linha interna aqui do revel. Eu traço uma parte com a régua reta mesmo. Aqui ficou com a largura de 9,5 centímetros. E aqui eu vou traçar para o decote, para a parte do ombro, utilizando a régua de curva. Prontinho aqui, dessa forma eu já tenho o revel de acabamento aqui do centro-frente. Vou só recortar aqui na linha que eu acabei de fazer. Finalizei aqui o corte do revel, ficou dessa forma. Aqui faltou um pedacinho, mas não tem problema. A hora que for cortar lá no tecido, eu já entendo que é porque faltou um pedacinho aqui. O molde aqui tá tudo pronto, né? Frente, costas, todas as partes do molde da peça. Agora, só para levar lá pro tecido e fazer o corte aqui dessa nossa peça. Bem, e aqui vamos ao corte da nossa peça. Eu estou utilizando aqui um viscose, estou utilizando 1 metro, que esse molde ele é compatível mais ou menos com o tamanho M. Vou utilizar essa viscose, mas você pode utilizar outros tecidos também, pode usar um crepe, pode usar um viscolinho. Sempre um tecido assim que tenha um pouco de caimento, fica com aspecto melhor, fica mais adequado aí para essa peça. Mas aqui eu vou utilizar o viscose. Para o corte aqui não tem segredo nenhum, o molde está todo com margem de costura, então eu vou só posicionando em cima do tecido e cortando bem rente com o molde. Eu vou mostrar todo o corte da peça agora. Aqui, ó, eu tenho a orelha do tecido está dobrado, e eu já vou posicionando aqui o centro-frente. Coloco aqui 2 pezinhos, você pode também prender com alfinetes.
E aí é só vir recortando aqui em volta do molde. Recorto toda a volta do molde. Sempre seguindo aqui bem certinho com a borda. Já tô aqui finalizando o corte da parte frente. Agora eu vou aqui para a partezinha do revel, para encaixar o revel. E aqui na dobra do outro lado eu coloquei a parte costa. O revel eu tô prendendo com alfinete porque é uma parte menor, então fica mais tranquilo cortar aqui com alfinete sempre que for partes pequenas aqui do molde. Tô recortando tudo aqui em volta do molde. Já vou finalizar aqui o corte do revel. Prontinho, agora eu vou puxar aqui o meu tecido, ó, para você ver, eu coloquei o centro-costa na dobra do tecido, vou prender também com os pezinhos e venho cortando também em volta do molde. Por isso que é muito vantajoso colocar a margem de costura já no molde, porque para cortar fica bem mais tranquilo. Finalizei a parte costa, agora aqui eu vou posicionar as mangas. As mangas eu vou posicionar aqui, ó, no sentido enviesado do tecido, porque deixa sempre com um caimento mais bonito. Então, eu tô colocando aqui no viés do tecido e vou também cortando aqui em volta do molde. Já quase finalizando aqui. Esse molde tem poucas partes, então eu já estou aqui finalizando o corte. Finalizei o corte da peça, aqui eu tenho as mangas, o revel cortado no tecido dobrado. Aqui eu tenho a parte costa e tenho também aqui a parte frente. Tudo pronto aqui. Bem, vamos dar início agora à montagem aqui dessa peça. Eu vou iniciar fazendo aqui a barrinha lenço nessas mangas e vou utilizar o meu calcador aqui, que é específico para barra lenço. Mas se você não tiver esse calcador, você pode fazer também aqui de forma manual, fazendo uma pequena dobra de meio centímetro, passa a costura bem na bordinha, apara a sobra de tecido, vira novamente e costura. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como é que faz. Aqui eu vou trocar o calcador da máquina. Já coloquei aqui o calcador e como é na pecinha, eu só vou encaixar aqui o tecido, vou passando e a barrinha já vai ficando pronta. No início aqui eu puxo um pouquinho na linha para encaixar, mas depois ele já vai aqui tranquilo. É só ir arrumando dentro do calcador e ele vai passando a costura já formando as duas dobras. Então, dessa forma fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. Vou passando aqui, bem com calma. Dobrando, sempre arrumando aqui na peça. Depois que já passa aqui uma parte, aí a gente pode fazer de forma mais rápida, mais acelerada. Então, aqui eu continuo passando até o finalzinho lá do outro lado. Já estou passando aqui na outra manga, é o mesmo processo. Vou encaixando aqui e passando. Aqui estou passando com o vídeo acelerado porque já passei na primeira manga. Então, aqui, passo em toda a borda da manga, até finalizar. Finalizei aqui, então, a barra ficou dessa forma, ó, veja que fica realmente bem perfeita essa costura, por se tratar de uma peça, né, já específica. Agora, o próximo passo, vou retirar aqui o calcador, já troquei. Próximo passo vai ser a costura aqui do decote. O decote eu vou juntar uma parte com a outra e vou passar duas costurinhas para puxar um pouquinho, ó, tirando essa elasticidade, para ele ficar bem retinho no corpo. Então, aqui eu vou juntar direito com direito, da frente da blusa e do revel. Passo uma costura aqui bem na bordinha. Não faço retrocesso. Em seguida, eu venho com outra aqui, com meio centímetro de distância.
Puxo aqui as duas linhas da parte de baixo, separo essas linhas e puxo um pouco para tirar essa elasticidade do tecido. Dou uma arrumadinha aqui, ele fica assim bem retinho, não pode deixar franzido. Agora eu vou passar aqui um pesponto rente, virando aqui e costurando por cima do revel. Ficou dessa forma, ó, com a costurinha de pesponto rente, vai ficar pro lado interno. Vou fazer esse processo aqui pro outro lado. Já finalizei aqui o outro lado, fiz da mesma forma. Próximo passo agora vai ser passar overlock aqui nessa parte interna do revel, para depois fechar essa parte aqui do laço. Aqui eu já passei o overlock na parte interna, agora eu posso vir aqui dobrar e costurar toda essa parte aqui, ó, do centro-frente, passando aqui por baixo e formando a ponta do laço. Eu vou costurar até aqui, tudo com margem de 1 centímetro. Então, aqui eu venho passando a costura, seguindo a margem de 1 centímetro. Costurando agora aqui a pontinha que vai formar o nozinho da frente, né, o laço. Sigo costurando aqui, até chegar nessa curvinha aqui da peça. Finalizo com retrocesso. Ficou dessa forma. Continuando aqui, eu vou precisar fazer alguns piques aqui, ó, nessa curvinha. Fazer 2 piques. Nessa outra também, eu vou fazer mais alguns piques para soltar esse tecido a hora que virar para o lado direito. Agora, eu vou desvirar aqui essa peça. Vou cortar esse excesso aqui da pontinha e vou desvirar para o lado direito. Vou desvirando bem aqui toda essa parte da ponta que vai formar o nozinho, ou o laço da frente, né? Aqui, com a ajuda da tesoura, eu ajudo a desvirar aqui para ficar mais arrumadinha essa ponta, ó. Ficou dessa forma. E aqui, nesse meio, eu vou passar um pesponto rente, nessa partezinha aqui do meio, pra ficar com um acabamento melhor. Então, eu vou passar aqui, ó, bem nessa parte. Coloco aqui na máquina, posiciono aqui na máquina, a peça assim aberta. Vou pegar aqui um pouco abaixo desse início, mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Viro o excesso aqui pro lado do revel e o pesponto rente também eu vou passando em cima do revel. Vou passando aqui bem com calma, até chegar aqui próximo ao final. Ao finalzinho aqui do meio frente, antes da pontinha do laço. Finalizei, é só para dar um melhor acabamento aqui no centro-frente. Então, vou desvirar aqui, ó. Ficou dessa forma, o pesponto pegou só nessa parte. E aqui, continuando, eu vou repetir esse mesmo processo lá para o outro lado. Aqui eu já repeti o mesmo processo para o outro lado. E o próximo passo agora vai ser passar o acabamento do decote das costas. Aqui para o decote costa eu vou fazer bem simples. Eu vou fazer só uma barrinha dobrada 2 vezes, mais ou menos na largura de 1 centímetro. Dobro uma vez, dobro de novo. E vou passando a costura. Então, é bem simples aqui para dar o acabamento desse decote da parte costa. Eu vou só virando e passando a costura bem na bordinha. Estou finalizando aqui, já chegando aqui no outro ombro. Ficou dessa forma. E o próximo passo será fechar aqui, unindo os ombros. Para costurar aqui os ombros, eu gosto sempre de posicionar aqui em cima, direito com direito, e passar uma pequena costura prendendo aqui, ó, bem próximo ao revel. Vou passar uma costura só para fixar, para prender aqui essas 2 partes.
Feito isso, agora eu vou revirar aqui o revel para a parte de cima e vou passar a costura completa aqui fechando o ombro. Dessa forma ele fica com um acabamento bem retinho aqui na junção da frente e das costas. Passo a costura aqui no ombro, deixando certinho aqui os tecidos, finalizando com o retrocesso. E agora eu vou desvirar aqui para verificar, ó, veja que ficou bem certo, bem retinho aqui, essa junção aqui dos dois, e aqui ficou embutido com o revel. Vou fazer esse processo aqui para o outro lado também. Já repeti aqui para o outro ombro, ficou certinho aqui também, ó, bem retinho. E agora eu vou juntar aqui frente e costas, direito com direito, e vou passar a costura da lateral. Passo aqui com margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no nosso molde. Finalizo aqui na barra com o retrocesso e vou fazer esse mesmo processo para o outro lado. Aqui eu já repeti o mesmo processo, agora eu vou fazer a costura aqui da lateral das mangas. Vou juntar aqui direito com direito e passar a costura nas duas partes. Já finalizei aqui essa costura das duas, agora eu vou passar acabamento de overlock e vou passar acabamento de overlock também aqui na parte da blusa, na lateral e aqui no ombro. Já passei aqui os meus acabamentos de overlock, ó, em toda a parte interna aqui da blusa. E o próximo passo agora será a colocação das mangas. Para a colocação das mangas, é importante identificar aqui essa parte mais cavada, que é a parte da frente, e tem que encaixar aqui a frente da manga com a frente da blusa. Vou pegar aqui bem na costura, ó, a costura da lateral da manga fica certinha com a costura lateral da blusa. Deixo aqui bem certinho e trago para a máquina para passar a costura. Agora é só ir passando a costura, juntando aqui a manga com a cava. Sempre com margem de 1 centímetro. A margem também é muito importante. E aqui eu já tô finalizando essa colocação da manga. Vou repetir esse mesmo processo para o outro lado, ó, ficou dessa forma a manguinha godê. Vou repetir esse mesmo processo de colocação para outra manga, aqui do outro lado. Já coloquei aqui as duas mangas, ficou dessa forma. Agora eu preciso passar também o acabamento de overlock aqui na manga, para finalizar aqui a costura da peça. Aqui eu já passei o acabamento. Ficou dessa forma. E para finalizar, eu vou fazer a costura aqui da barra. A barra vai ser aqui 1 centímetro. Bem aqui, ó, nessa curvinha, eu vou iniciar a costura com a margem de 1 centímetro e vou passar até o outro lado. Então, eu trago aqui para a máquina, começo com o retrocesso e vou fazendo a dobra de 1 centímetro e passando a costura. Essa costura você pode passar também pela parte interna da peça, se você preferir. Aqui, eu prefiro passar aqui do lado externo, mas dá certo das duas formas. O importante é fazer uma costura bem retinha, para ficar com um acabamento legal aqui na sua peça. Estou finalizando aqui. Finalizo também com o retrocesso. Ficou dessa forma, ó, a barra. Agora eu vou finalizar essa peça, colocar os botões e volto para mostrar ela pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça pronta, finalizada, né, com a amarraçãozinha aqui na frente. Eu gostei demais dessa peça, espero que você tenha gostado também. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.